E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Na última aula a gente viu sobre o metabolismo dos carboidratos e nessa aula a gente vai falar sobre o metabolismo das proteínas, que existe uma grande variedade de proteínas. Inclusive, dentro de uma única célula pode existir vários tipos de proteínas. Cada proteína exerce uma determinada função. Logo, existem várias funções que as proteínas, em geral, podem fazer. E elas são importantes porque são instrumentos fundamentais para a expressão genética. E elas são sintetizadas a partir de aminoácidos. Então, proteínas é uma cadeia formada por aminoácidos. Então, vou explicar aqui o processo para vocês de como funciona essa produção de proteínas. E, ao mesmo tempo, a produção de aminoácidos. E por que a proteína é chamada de instrumento para a expressão dos genes? Então, no nosso DNA, que é o que carrega o nosso gene, ele vai passar por um processo chamado de transcrição, onde a molécula de DNA vai pegar as bases nitrogenadas e vai ser transcrito. Depois essa RNA vai ser transportada até um ribossomo. Esse RNA é um tipo de RNA chamado de RNA mensageiro, por isso que tem esse Mzinho antes. Depois de chegar no ribossomo, essas informações, essas letrinhas que foram feitas, transcritas do DNA, elas vão ser traduzidas. Então, cada tripla dessas letras, que é chamado de códon, vai produzir um determinado aminoácido. Então, pode ver nas imagens aí da sua direita como é que funciona. Cada sequência diferente de letras vai produzir um aminoácido diferente. E a sequência de aminoácidos, quando terminar esse processo, vai formar uma proteína. Então, os aminoácidos eles vão ser essas unidades fundamentais de toda a proteína. Todos os aminoácidos vão ser moléculas orgânicas formadas por um grupo carboxila, que é esse COOH, pode vir aqui, ó, vendo aqui, ó, COOH é um grupo carboxila, aqui também, outro exemplo, e o grupo amino, que é uma molécula de nitrogênio mais duas moléculas de hidrogênio, tá vendo aqui, ó, no cantinho também. Além disso, vai ter um átomo de hidrogênio e um grupo variável, ou seja, cada aminoácido vai ter esse grupo diferente, que é chamado de grupo R. E todos esses elementos vão estar ligados a um único carbono, que vai ser chamado de carbono alfa. Esse carbono aqui no centro, tá vendo? Aqui e aqui. Beleza? Então todo aminoácido vai apresentar essa mesma estrutura. E aqui existem 20 aminoácidos encontrados nas proteínas. Aqui está uma lista desses 20 aminoácidos e como podem ser abreviados. Os aminoácidos, além disso, podem ser classificados como dois grupos. Os aminoácidos essenciais e os não essenciais. Isso vai depender se o organismo é capaz de sintetizar esses aminoácidos ou não. Então, os essenciais são aqueles que não podem ser sintetizados pelo nosso organismo. Então, a gente só vai conseguir obter esses aminoácidos através da alimentação. E os aminoácidos não essenciais são aqueles que o organismo já é capaz de sintetizar. E aqui uma tabelinha mostrando os aminoácidos essenciais e não essenciais. E alguns outros grupos aí, mas a gente não vai comentar sobre eles. Mas está aí para vocês poderem dar uma olhada. Então, como a gente viu, a proteína vai ser formada por diversos aminoácidos. Como existem 20 aminoácidos, a combinação possível para se produzir uma proteína é muito grande. E esses aminoácidos vão ser ligados por ligações peptídicas, que é o que está aqui mostrando no exemplo aqui da sua direita, tá vendo? Onde vai se ligar uma molécula de aminoácido a outra e vai liberar água. E essa sequência de aminoácidos que vai produzir determinado tipo de proteína vai ser importante também para determinar a formação tridimensional que essa proteína vai ter. E a estrutura dela vai ser importante porque cada proteína vai produzir um processo biológico diferente. E aí tem alguns exemplos de funções que elas podem exercer. Elas podem assumir o papel de enzima, que a gente viu, são catalisadores de reações químicas, então elas aceleram reações químicas sem gastar tanta energia. As proteínas são importantes para aumentar músculos, que é o exemplo da miosina e da actina, que são tipos de proteínas das fibras musculares. São importantes para a composição hormonal, tá aí o caso da insulina, que a gente viu já, é importante para tirar a glicose do sangue. Além disso, compõe também anticorpos, é importante na coagulação sanguínea, e outro exemplo também importante é o transporte de oxigênio. Lógico, existem vários tipos de funções. Então, a pele vai ter proteína, no cabelo, unha, tendão, tudo isso vai ter proteína, assim, fala nas nossas membranas celulares, parede celular e alguns outros seres vivos. Então, são uma diversidade gigantesca de funções que as proteínas podem ser classificadas até 3 tipos de acordo com a sua origem. Então, ela pode ser de origem animal, origem vegetal e ela pode ser sintética. A de origem animal, como o próprio nome fala, é aquela que vai ser encontrada em carne e derivados de animais. E elas são importantes porque elas vão fornecer quase todos os aminoácidos essenciais.
Já as proteínas de origem vegetal, elas vão ser encontradas, né, em qualquer coisa de origem vegetal, só que elas vão possuir menos aminoácidos essenciais em sua composição. Então, muitas vezes vai ser necessário comer ou mais dessas fontes, né, de proteína vegetal, ou vai ser necessário balancear com algum outro tipo de fonte para poder arrecadar uma quantidade necessária de proteína. O outro tipo de proteína é a proteína sintética. Ela pode ser obtida através de manipulações laboratoriais e elas possuem diversas variações nutricionais. Então, tem vários tipos de proteína sintética. E muitas delas também são misturadas, proteínas de fontes animais e fontes vegetais. Aí alguns exemplos, gente: caseína, albumina, whey protein. Quem nunca ouviu falar, né, dessas fontes de proteína aí, quem gosta de academia, né? E aqui uma informação que eu achei: a quantidade recomendada para a ingestão diária desse tipo de proteína é cerca de 800 miligramas aí por quilo cada pessoa. Mas lógico, isso vai variar muito do objetivo que você tem em estar consumindo essa proteína, vai depender do peso que você possui, da sua idade, do seu metabolismo, de que você pratica exercício ou não. E como a gente viu, a sequência de aminoácidos vai determinar a estrutura tridimensional da proteína. E existem alguns tipos de estruturas diferentes. A estrutura primária é essa sequência linear dos aminoácidos. A estrutura secundária já mostra uma estrutura com enrolamento helicoidal, que já começa a ter esse enrolamento em forma de hélice. A estrutura terciária é caracterizada pelo formato tridimensional específico e começa a possuir enrolamentos também dessa cadeia polipeptídica, né, dessa cadeia de aminoácidos. E a estrutura quaternária ela está associada a mais de duas cadeias polipeptídicas. E as proteínas, elas também estão sujeitas à desnaturação. Desnaturação é a perda dessa forma que a gente viu anteriormente. E quando ela perde essa forma, ela vai perder também a sua atividade biológica, então a sua função vai ser perdida. E alguns principais agentes naturantes são o calor, a luz, o frio, ácidos e bases fortes. Um exemplo aqui, né? Se você colocar uma gota de limão no leite, o pH ele vai ser alterado. Então as proteínas vão ser desnaturadas, elas vão perder conformação. E aí você vai ver aquela precipitação acontecendo no leite. Outro exemplo também é se você colocar o ovo no calor, na frigideira quente. A clara vai perder aquela consistência líquida, vai ter aquela consistência mais sólida, vai ficar mais branca. Por quê? Aquilo ali são as proteínas da clara do ovo se desnaturando. E a clara do ovo é praticamente produzida de albumina e água. Tá, mas isso a gente pode imaginar que isso é ruim, né? Porque está muito quente, a gente vai perdendo as proteínas, vão ser desnaturadas. Ou então, como são enzimas, a gente vai perder enzimas. A febre, né? A febre é ruim por causa disso. Quando o nosso corpo alcança certa temperatura, as enzimas do nosso corpo começam a ser degradadas, começam a ser desnaturadas. Isso é ruim, certo? Mas na nossa alimentação a gente precisa também quebrar essas proteínas, desnaturar as proteínas para poder absorvê-las. E aí que entra a digestão e a absorção de proteínas. A digestão das proteínas vai ser iniciada no estômago, com a presença do ácido clorídrico. Então esse ácido do estômago, esse pH baixo, vai começar a desnaturar as proteínas. Quando elas perdem essa forma, vai ficar mais fácil as enzimas atacarem e também quebrar ainda mais determinados tipos de proteína. Então depois que essas proteínas são quebradas no estômago, elas vão para o intestino. No intestino delgado, elas vão sofrer ação de outras enzimas também, que vão ser produzidas pelo pâncreas. Aí está o exemplo de alguma dessas enzimas. Ao serem quebradas até se tornarem aminoácidos livres e de peptídeos, elas vão ser absorvidas pelas células epiteliais intestinais, que foi o que a gente viu, né, das microvelocidades e velocidades que existem no intestino. Daí elas vão passar para a corrente sanguínea e vão ser absorvidas e transportadas pelo fígado. De todas as proteínas que vão ser digeridas, apenas 1% desse valor vai ser excretado nas fezes. Então a gente tem visto a importância que as proteínas têm para o nosso corpo. E o déficit de proteínas pode causar algumas doenças, como o crescimento retardado e menor desenvolvimento da musculatura. A gente fica cansado mais facilmente, a gente fica menos resistente contra doenças, a cicatrização fica comprometida, entre outras doenças. Então tá aí a atividade para vocês fazerem. Lembrando que para mandar por e-mail do etec.enf20@gmail.com, que eu criei especificamente para vocês estarem mandando essas atividades. Então veja esse vídeo, compartilhe para seus colegas, tá bom? E mandem atividade para esse e-mail. Valeu!